Amigos, vídeo para vocês sobre formação do ponto de overlock e uma dica para como regular, porque eu mesmo já apanhei muito com isso e foi difícil conseguir encontrar material para poder entender e aprender a regular. Ponto do overlock, 3 fios, e a formação do ponto se faz em 3 partes. A primeira parte é da agulha. O fio da agulha passa no primeiro tensor, vai lá na agulha e ele vai formar essa linha de baixo aqui, ó. Aqui, ó. Essa retinha aqui de baixo, que é onde vai na junção dos dois tecidos. Ele não vai deixar o ponto aberto, vai fechar o ponto para deixar bem unidos os tecidos. O segundo cone de fio, ele vem no tensor do meio. Por que no tensor do meio? Isso daí é determinado pelo fabricante. Toda máquina, essa overlock, uma ciruba, mas todos são iguais. Ele tem o diagrama de passagem de fio. Aqui dá para perceber, ó. O fio do meio vem nesse tensor aqui, ó. E esse tensor ele vai no looper. A overlock, vou mostrar para vocês. Desculpa aqui que eu tô filmando com a mão e trabalhando, fazendo tudo ao mesmo tempo, por isso que a filmagem fica meio bagunçada assim. Mas a overlock, ela é composta por 2 loopers. Por aqui dá pra gente perceber, ó. A gente tem um looper de cima e o looper de baixo. Confere? Dá pra perceber que esse daqui é o looper de baixo e o de trás aqui é o que está em cima. Tecnicamente a gente chama de looper superior e looper inferior. Na passagem dos fios, dos cones, como eu estava dizendo, o cone do meio ele vem no tensor do meio e ele vem passando e vai parar lá no looper superior. Ó. Esse daqui é o tensor do meio, o fio vem aqui, por aqui, ele passa lá atrás, passa atrás aqui e sobe aqui, ó. Esse aqui é o looper inferior. Isso aqui é outra coisa. O que nós estamos falando está aqui atrás, ó. Que é o looper que está em cima. Quer ver ele ficar mais nítido? Olha lá. Esse daqui, ó. Esse daqui é esse aqui. A gente vai chamar ele de looper superior, ou para ficar mais fácil, looper de cima. Na costura do overlock, o tecido está passando assim, ele vai fazer a costura de cima. Ele é o looper de superior, ele faz a costura de cima. Então ele está fazendo aqui, ó, essa linha aqui, ó. Essa linha aqui. Essa de retinha de baixo é da agulha, como eu falei para vocês. Ele está fazendo a de cima. E aí tem a costura de baixo. A costura de baixo, logicamente, vai ser do último tensor, que é esse cone aqui. Esse cone aqui manda a linha para esse último tensor, ou o primeiro. Vem aqui e passa lá, ó, no looper de baixo. Tá vendo? Tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, vindo. Essa daqui. Então esse fio aqui é do looper de baixo, ou looper inferior, que vai fazer a costura de baixo do tecido. É a costura de baixo. Só por dizer isso, já dá para saber como que a gente tem que identificar a desregulagem de uma costura de overlock, como que a gente vai fazer a regulagem. Eu vou desregular de propósito. Eu vou manter a tensão da agulha, manter a tensão do looper superior, ou a costura de cima, e vou deixar fraca a tensão, pouca tensão no looper inferior, que é uma coisa que acontece bastante, tá? Acontece bastante. E aí nós vamos costurar, vou mostrar para vocês como que sai a costura.
costurando. Já deu para perceber que já não está centralizada a junção das duas costuras, da costura de cima com a costura de baixo. A costura de baixo está passando para cima. Vou soltar mais um pouco. Como se a costureira pega a máquina, está desregulada, está com pouquíssima tensão aqui em cima. Vamos ver o que acontece. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha como já desregulou. Vou exagerar no desregular. Acontece bastante isso, né? As costureiras me dizem aí. Olha como já tá um ponto feio, tá vendo? Não tá juntinho como estava no começo do vídeo. A costura de baixo tá passando para cima e a costura de cima, como ela tá vencendo a tensão da costura de baixo, ela tá puxando a costura de baixo. Aqui tá bem nítido. Esse encontro das duas costuras aqui, ó, deveria estar bem em cima no tecido, bem aqui em cima, não tá. A costura de baixo tá passando, porque como eu mostrei para vocês, eu soltei a tensão. Por lógica, por dedução, se você pega a máquina aqui, ó, você já identificou, você já sabe que o primeiro tensor é a costura de baixo, o tensor do meio é a costura de cima, e se a costura de cima tá puxando de baixo, a primeira coisa a fazer, faz a costura de baixo vir para cima, aperta, dá tensão. Muitos pode falar assim, ah, mas vamos soltar o ponto da do meio, que aí a de baixo consegue subir. Mas por experiência, geralmente quando acontece isso daqui, você puxa, você pode fazer um teste, você puxa com a mão aqui, ó, você vai sentir se está com muita tensão. Esses dois sensores aqui, eles têm que estar leve tensão, não pode estar prendendo fio. Você puxou aqui, viu que está com uma leve tensão, então não é esse tensor que está aqui que está puxando demais, é esse aqui que está faltando. Eu puxando aqui, ó, dá para perceber que olha como a linha solta fácil dos pratinhos do tensor, tá vendo? Dá para você deduzir. Então é esse daqui que está faltando tensão. Não vamos levar em conta que eu filmei eu soltando aqui. Vamos levar em conta que tá pegando a máquina e não tá vendo o que está acontecendo. Então você vai dar tensão aqui, ó. Vamos lá. Eu apertei, dei tensão. Vamos ver o que acontece. Não foi o bastante, já deu uma melhoradinha, mas não foi o bastante. Olha aí, ó. Nítida a diferença, ó. Aqui tava com pouca tensão no primeiro tensor. Eu dei tensão, olha lá, ó, regulou. Olha aí, ó. Perfeito, tá vendo? O encontro das duas está bem no perfil do tecido. Não está mais acontecendo aquilo lá de ele estar caído, daquele ponto feio. O ponto fica perfeito. Beleza? A minha dica era essa, a gente saber identificar o que um fio está fazendo, onde que ele está, para poder facilitar a identificação, o entendimento para fazer regular. Então, só recapitulando, primeiro tensor, a linha de baixo, tensor do meio, a linha de cima, e o tensor da agulha, a costura reta de baixo aqui, ok? Deixa nos comentários aí se vocês querem que eu explique um pouco melhor, se deu para entender, se tem alguma dúvida e se eu pude ajudar, tá bom? Oficina de costura da Mara, mais uma dica aí para vocês. Valeu!